Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um episódio do podcast do quadro Quem Está Faltando. Quem está faltando? O Pedro foi um pouquinho... A gente deu uma desalinhada, mas é isso, né? O quadro Quem Está Faltando, começando aqui, né? E eu sou Nayara Mota. E eu sou Pedro Marques. E estamos com um convidado para lá de especial, Herbert Batista. Herbert, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite. Olha, eu que agradeço, né, a Nayara, ao Pedro pela oportunidade, né, parabenizo o Instituto Êxito, né, pelo quadro, pela Câmara de Diversidade e Inclusão. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Bacana, Herbert. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? A questão da representatividade da pessoa com deficiência em cargos de liderança, em cargos públicos, né? Essa visibilidade que a gente precisa aí, cada dia mais, aumentar ela para que a gente crie oportunidades, né, Herbert? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, né, Pedro? Você quer fazer a pergunta filosófica? Pergunta filosófica, né? Quem é Herbert Batista? Herbert é um rapaz do interior, né? Foi criado no interior, na roça, né? Um neto, filho, pai, marido, acho que amoroso. Sou pai de um rapaz autista, né? Depois de ter adquirido minha deficiência, já estar na luta. Meu filho foi diagnosticado com autismo também. Sou pai de pet também. A gente gosta muito de animais. Advogado e ativista nos direitos da pessoa com deficiência desde 2014. Eu adquiri minha deficiência, tetraplegia no acidente automobilístico, em 2011. Desde 2014, sou ativista aí na causa, né, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Uau, seja muito bem-vindo, então, Herbert. E, bom, para a gente começar, eu queria ver com você, depois que você sofreu o acidente, né, e se tornou cada vez mais ativo nesta causa, qual é a importância da inclusão para a pessoa com deficiência? Qual a importância disso? Eu acho que a inclusão, ela oportuniza, potencializa, né, tanto de forma pessoal como profissional e econômica, a vida da pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência está dentro de um grupo em desvantagem social, vamos dizer assim, né, que são os grupos minoritários, e oportunizar essa pessoa, né, a ter um convívio social e ter as mesmas oportunidades que os demais, você traz ela para poder, eu falo assim, você dá esperança para ela, né? Ela passa a acreditar nos sonhos e acreditar que possa ser realizado seus sonhos, né? Com isso também você faz girar a roda, né, da sociedade em si, da economia. Então, você dá vida à pessoa com deficiência, na verdade, né? Porque você deixar ela de forma isolada, excluída, você está retirando a vida dela. Não, e fora que a gente tem a questão do capacitismo, né, Herbert? No sentido de que as pessoas, elas meio que têm essa discriminação com a pessoa com deficiência. Quando você pratica a inclusão, você abre não só as portas, não só oportuniza, né, não só cria oportunidades, mas também abraça essa pessoa do tipo, olha, eu acredito em você, acredito no seu potencial, nas suas competências, vamos juntos e é isso aí. A inclusão, ela é boa não só para quem está sendo incluído, mas para quem está fazendo a inclusão, né? Enriquece a todos em si, né? Eu acho que é uma evolução cultural em si, porque seja a inclusão da pessoa com deficiência ou de qualquer outra minoria, né? É um enriquecimento cultural muito grande, né? E hoje a gente tem muito capacitismo, né? Na verdade, essa terminologia está muito em evidência, né? Porque, na verdade, o capacitismo não deixa de não ser uma discriminação ou um preconceito velado, né? Eu falo que eu estou incluindo, falo que eu estou, né, fazendo a inclusão, mas não é uma inclusão verdadeira, né? É uma inclusão com desconfiança e o capacitismo tem muito disso, né?
Inclusive, nos bastidores, a gente estava até conversando, né, alguns pontos específicos, e a gente levantou a questão da seguinte, Herbert, as pessoas têm um certo preconceito, né, um capacitismo de achar que a pessoa com deficiência, ela também não desenvolveu a capacidade dela intelectual. Você vê isso também no mercado, esse capacitismo, assim, as pessoas não contratarem por causa disso, tem essa situação no mercado de trabalho? Sim, eu acho assim, eu posso ter uma visão, é uma visão pessoal, mas, né, Uhum, pode ser uma visão equivocada, mas eu acho que isso tem muito a ver com uma cultura histórica de preconceito, porque a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela lá atrás, né, há alguns anos atrás, era muito ligado com a pessoa com deficiência mental, intelectual, né, aquela pessoa que as pessoas olhavam para ela e falava, tome cuidado, ela é louco, né, e Uhum. e de certa forma generalizou que toda deficiência ela tem uma ligação com uma perca, né, intelectual, uma questão mental em si. E eu acho que isso, né, por ser uma questão histórica nossa, enraizada na cultura, infelizmente, brasileira, não só brasileira, mas aqui ainda eu acho que muito próxima, né, da nossa realidade ainda. Tem outros países que evoluíram mais do que a gente. Eu acho que liga muito à questão de qualquer deficiência que você tem. As uhum. pessoas pensam que você não teve um desenvolvimento intelectual, que você, de certa forma, é incapacitado para quase tudo. E quando oportunizam uma vaga para pessoa com deficiência, né, hoje nós temos a lei de cotas, onde as empresas são obrigadas a contratar, divulgam vagas, não estou aqui menosprezando qualquer cargo, né, mas Uhum. Sim. divulgam vagas para a pessoa com deficiência, aquelas vagas ali do piso, né, do piso do comércio, da indústria, né, não oportunizam de imediato e não tem esse olhar para que possam contratar, por exemplo, já um gerente, supervisor, um diretor, né, se você for conversar e fazer um estudo, você vai ver que quanto mais a pessoa com deficiência é qualificada, mais difícil, mais dificuldade ela tem para conseguir se encaixar no mercado de trabalho, porque existe muita divulgação de vagas, e realmente existe divulgação de vagas, mas vagas no piso da empresa, né? Aquelas vagas que costuma dizer que vagas de chão de fábrica, né? Se você Uhum. tem uma qualificação, né, superior, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, você tem uma dificuldade enorme em conseguir uma vaga. Falando um pouquinho dessa legislação aí que a gente tem, conta um pouquinho para a gente como que funciona essa legislação, para qual porte de empresa, né? São todas as empresas que são obrigadas a ter essa cota, não são? Como que é para a gente poder entender como que é esse cenário que tem no mercado, né? Que é uma lei, né? Tem uma lei para isso, que é a da cota, mas todas as empresas se encaixam nisso? Todas as empresas, a partir de 100 funcionários, ela tem um percentual, né, que ela tem que contratar de pessoas com deficiência, né? Então, a partir de 100 funcionários, eu não lembro agora, não me recordo agora o percentual exato, mas a partir de 100 funcionários, e quanto mais funcionários ela tiver, vai aumentando esse percentual, né? Então, ela tem que contratar, existe uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né, e do Ministério do Trabalho em si, que constantemente estão autuando essas empresas, porque o descumprimento é muito grande, né? Então, e as empresas não fazem muita força, não. Elas preferem, a gente vê principalmente os grandes grupos, preferem pagar as multas do que buscar soluções, né? Uhum. Não consegui chegar até a pessoa com deficiência, eu não, ou então encontrei, mas não era qualificada o bastante para me contratar, mas não buscam meios alternativos, né? Porque as empresas poderiam muito bem trazer as pessoas com deficiências que não têm talvez a mínima qualificação exigida e dar essa qualificação, né, para a pessoa com deficiência. Mas preferem pagar as multas. Eu acho que a gente tem que ter uma evolução na legislação. Eu acho que a gente tem que ter uma Aham. metodologia diferente.
né? Eu acho que qualquer imposição legal, ela tem o intuito de tentar trazer uma evolução cultural, né? Que não foi o que ocorreu com a lei de cotas, que ela existe desde 91, né? E ela Uhum. está da mesma forma até hoje. Nossa. Então, a ideia era que com a lei de cotas houvesse uma evolução cultural na sociedade, no meio empresarial, que com a contratação da pessoa com deficiência isso passasse a ser uma coisa natural, mas até hoje não ocorre nem o cumprimento legal, né? Nem o cumprimento legal a gente tem ele efetivamente aplicado. Será que eles acabam preferindo pagar a multa? Não sei se a multa seria mais barato do que mexer na própria estrutura da empresa para poder ter um ambiente adequado para os É, deficientes, porque tem essa parte é, também, né, que a empresa precisa se adaptar a estrutura dela para isso, né? nós não evoluímos muito assim nem na questão da acessibilidade, né? Seja ela arquitetônica, né? Seja ela tecnológica, né? A Uhum. gente ainda vê, por exemplo, muitos sites que não são adequados à pessoa com deficiência visual. Então, nós não evoluímos muito, nem na questão atitudinal, né? Que é realmente o tratamento das pessoas com a pessoa com deficiência e esse preconceito, essa discriminação. Então, assim, realmente, dependendo da pessoa que você vai contratar, você, se a empresa não for totalmente acessível, tem um custo alto, né, de adequações, adaptações, né? Eu acho que isso pesa também em algumas empresas, assim, né? Então, assim, a gente vê muitas empresas preferindo pagar a multa, não sei se só por esse motivo em si, né? Mas isso realmente é um fator determinante em alguns casos, sim. Infelizmente, né? E, Herbert, Hoje, para né, quem. essa questão, Desculpa, pode falar. Pode continuar, pode continuar. não, só ia falar, eu só ia falar que assim, essa questão de acessibilidade, principalmente arquitetônica, né, que é aquela mais visível ou muitas vezes Uhum. a mais falada para quem não está no meio, né, porque para quem não vive nesse meio, muitas vezes pensa que colocar uma rampa você já está deixando o local acessível. Mas essa simples rampa, que é a primeira mentalidade ou pensamento de alguém que não está vinculado ao meio, ao segmento da pessoa com deficiência, essa simples rampa, muitas vezes, nem ela é respeitada, nem no ambiente que acabou de abrir, aqui em Goiânia mesmo, né? De vez em quando a gente vai numa empresa, numa loja que recém-inaugurada, que tem degrau, não tem como uma pessoa, um cadeirante, ter acesso. Então, assim, Putz. a gente ainda precisa caminhar muito ainda. E, Herbert, para quem está nos ouvindo assim e falar, poxa, eu sou uma dessas pessoas aí que eu prefiro pagar a multa do que reestruturar toda a minha empresa. Quais são os benefícios de contratar uma pessoa com deficiência? Mas assim, não contratar, que nem a gente falou aqui, para o chão de fábrica, para apertar um botão de elevador, para fazer, sabe, quando a gente vai numa farmácia e vê que uma pessoa com síndrome de Down tá arrumando a prateleira. É claro que se a pessoa se sente confortável em arrumar a prateleira, isso não tem problema algum, mas que ela tenha a oportunidade de chegar em cargos muito mais altos, né? Quais são os Do benefícios para essa desenvolvimento, né? contratação? É, Desenvolvimento do profissional, né? Porque ele precisa do desenvolvimento profissional para chegar nesses cargos, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente inclusive que está lidando, assim, que está envolvido com a causa, né? Principalmente aqui eu participo de um fórum que chama Fórum de Inclusão no Mercado de Trabalho uhum, da Pessoa com Deficiência e Reabilitado do INSS. A gente tem alguns feedbacks, poucos, mas de alguns empresários que passaram a contratar através da imposição legal, né, da questão da lei de cotas, mas que depois até contrataram além do que a lei exigia, porque o feedback que eles nos passam é o seguinte: olha, essa pessoa ela trouxe um enriquecimento cultural dentro da empresa, ela trouxe um engajamento melhor entre, né, os funcionários, ela elevou a empatia do time, né, e a história de vida, a história de luta, né, até para se conseguir um emprego, né, ela traz um enriquecimento
cultural, enriquecimento histórico de diversidade e pluralidade dentro da empresa, que isso resulta em muito na questão, traz resultados assim muito, muito claro e objetivo dentro da empresa na questão de se ter mais criatividade. Você consegue inspirar, né, ali o time, a equipe, você passa a ter mais criatividade, você passa a ter a melhorar o seu produto, o seu serviço, consequentemente você consegue ter um atendimento melhor ao cliente, você consegue ter um faturamento melhor. Eu acho que tem até pesquisas nesse sentido de empresas que fazem a verdadeira inclusão social, né, que trazem e que conseguem explorar isso. Explorar, eu falo no sentido de explorar realmente o conhecimento das pessoas, a vivência, né, dentro desse grupo, desse ambiente, e isso, na verdade, se torna um produto, né, um produto dentro da empresa. Então, assim, eu acho que quando você consegue... A pessoa com deficiência, ela passa por tantas dificuldades, até inclusive na questão da busca pelo ambiente de trabalho, que quando ela consegue, né, a maioria, claro, ela dá a vida para permanecer ali, porque o trabalho para ela, na verdade, resgata ela, né? Ela está ali isolada, esquecida, num canto, ela passa a ter uma convivência social, ela passa aquilo que eu falei, ela passa a acreditar que seus sonhos são possíveis, ela passa a ter um poder econômico, e isso acaba, como fugiu a palavra aqui, mas isso transcende dela para todos os seus colegas de trabalho, né? Isso motiva, engaja, né? Então, o ambiente de trabalho, ela contribui muito para o ambiente de trabalho. E os empresários que fazem a verdadeira inclusão, eles percebem isso, veem isso. Então, a gente pode dizer que a inclusão é o caminho para a inovação, né? Porque um grupo mais diverso, que pratica a inclusão de fato, né? Ela tende a ter uma diversidade de cultura, de histórias, de experiências e que são capazes de criar soluções mais inovadoras. O que você acha? Sim, até porque é o seguinte, por exemplo, no Brasil nós somos assim, povos de muitas raças, etnias, né? Nós somos povos diversos. Então, quanto mais inclusão você tem, mais pessoas da empresa você tem com um olhar diferente, né? E com a possibilidade de fornecer produtos e serviços a esses diversos povos, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Você consegue trazer inovação, motivação, é isso aí mesmo. Então, quem está nos ouvindo, olha só, inclusão é o caminho para a inovação. Então, se você ainda prefere pagar a multa do que fazer a inclusão, você está perdendo uma grande oportunidade de criar soluções mais inovadoras, né? E, Herbert, qual a sua perspectiva de futuro, assim? O que você acha como que vai ser daqui a 10 anos? Você acha que a gente está caminhando para tornar o Brasil um país mais inclusivo? Você acha que as pessoas estão se importando mais com isso ou não? Ou a gente está passo de formiguinha? Olha, eu acho que a evolução não está ocorrendo como nós queríamos, na velocidade que nós queríamos, né? Mas eu acredito que vai melhorar bastante, porque hoje em dia, assim, nós temos várias pessoas com deficiência, qualificadas, capacitadas, conseguindo os seus espaços, envolvendo-se com a causa, né, e lutando por essa melhoria, né, pela melhoria da inclusão, né. Hoje nós temos, assim, no meio político, a gente pode falar como referência a senadora Mara Gabrilli, né. O senador Romário também se engajou bastante na causa a partir do momento que a filha dele, ele teve uma filha, né, com síndrome de Down. E no meio empresário, nós já temos empresários, grandes empresários que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum familiar com deficiência, né, que também estão começando a se envolver com a causa, alguns já estão envolvidos com a causa. Então, a pessoa com deficiência, com o passar do tempo, apesar de todas as dificuldades, né, foi melhorando aos poucos, mas conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu passar no concurso. Então, hoje nós temos juízes com deficiência, né? Nós temos políticos com deficiência, e eu acho que a ocupação de espaço
essa representatividade, ela é muito importante para a evolução, né, de tudo isso. Então, eu acho que com essa ocupação de espaço, com essas pessoas que conseguiram, de certa forma, né, de certo, ou por ter tido algum empurrão, ou por ter tido alguma força de vontade a mais, né, não menosprezando qualquer outro que não tenha conseguido, porque eu sei que não é fácil, mas esses que conseguiram, de certa forma, se destacar e conquistar um espaço de destaque, de fala, de voz, e que se envolveram com a causa, tem ajudado a puxar outros e a motivar, incentivar também outros, né? E esse grupo tem aumentado. E com isso, né, a luta ela tem se encorpado mais, né? E com um nível melhor de debate, de discussões. E eu acredito que daqui a 10 anos vai evoluir muito mais do que evoluiu nos últimos 50 anos. Eu sou um cara muito otimista. A gente tem que pensar que tem toda uma estrutura por trás disso, né? A gente tem que pensar também que essa evolução precisa ser mexida na base também, né? Na educação, precisa ter um acesso ali também na educação para que essas pessoas atinjam, ali consigam fazer também uma faculdade, né? Então a gente tem que ter uma estrutura básica ali para tudo isso. Então, quando a gente pensa nessa evolução daqui para frente, né? Sei lá, 10 anos, 20 anos, a gente tem que pensar na base também. Não é só o acesso, né, ter uma faculdade, tem que pensar em antes de chegar na faculdade, né? Muitas pessoas não têm esse acesso. Então, acho que tem muito trabalho a ser feito aí, né? Sim, todos que, de certa forma, que eu mencionei, que, de certa forma, hoje estão na luta e que conseguiram aí lugar de destaque, né? É porque lá atrás conseguiram, de alguma forma, com toda dificuldade, passar né, por todos esses acessos que você mencionou. E a gente tem que melhorar isso, né? Na base mesmo, lá embaixo, né? Não existe uma evolução, seja nesse segmento ou em qualquer outro, né, sem perpassar pela educação, né? E a gente tem que melhorar muito isso, e aí inclusive a gente vira e mexe aí se debate com escolas negando matrículas para pessoas com deficiência, né, principalmente aquelas com deficiência mais moderada ou severa. Então, a luta ela é diária, constante, tem dia que a gente acha que a gente está retrocedendo em vez de avançando, mas eu acredito que a gente vai conseguir avançar. Uma curiosidade aqui, na nossa legislação fala alguma coisa sobre isso, sobre as escolas ter um acesso para essas pessoas, ou ainda não tem uma legislação específica para isso? Tem, nós tivemos um avanço muito grande nos últimos 10 anos, falando de 10 anos, nós tivemos a promulgação aí da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU, e depois disso nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apelidado, né, de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado em 2015, mas entrou em vigor em janeiro de 2016. Tem aí 6 anos que está em vigor. Né? Nesse estatuto prevê essa questão da educação plena para a pessoa com deficiência, da obrigação das escolas receberem a pessoa com deficiência, e ainda trouxe a criminalização, que não tinha de forma, né, objetiva na lei essa questão, então trouxe a criminalização da discriminação. Então, hoje, você discriminar alguém em qualquer sentido, inclusive negando uma matrícula na escola por ser pessoa com deficiência, né, se tornou crime previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós temos isso hoje na Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive, dependendo da interpretação, né, se você tem um comércio, se você discrimina de forma velada, vamos dizer assim, você faz um comércio onde você impede que a pessoa com deficiência tenha acesso ao seu comércio, né, eu entendo que ele está discriminando, de certa forma, e podendo ser imputado nessa questão de crime contra a pessoa com deficiência. Então, o que não tinha nem margem para interpretação nesse sentido antes, né? Alguns criminalistas não entendem dessa forma hoje, mas eu entendo. Se existe a criminalização da discriminação,
e você, de certa forma, faz uma discriminação velada, para mim ela se encaixa perfeitamente nisso. Com certeza, né? E hoje em dia a gente está tendo aí uma atenção maior para as práticas ESG, né? Que é ações mais voltadas para o meio ambiente, para o social, para a governança da empresa. Você acha que assim, até o mercado financeiro já falou assim, olha, se tua empresa não tem essa prática como um foco da tua cultura, então você vai ficar para trás. E estudos também já mostraram que empresas que não praticarem a diversidade e a inclusão vão ficar aí para trás daqui a 20 anos, né? Então você acha que com essas práticas ESG, com até o mercado financeiro exigindo que o foco das empresas, para que as empresas olhem para isso, você acha que isso pode contribuir um pouco para acelerar esse movimento de inclusão? Eu acredito que sim. Nós temos, igual você mencionou, por exemplo, nós temos hoje fundos de investimentos exclusivos em empresa ESG, né? Então, esses fundos eles já não fazem nenhuma aquisição ou investimento em empresas que não sejam ESG. E eu acho que se caminha muito para isso, né? Porque esse tipo de governança ele busca, de certa forma, uma avaliação dos impactos sociais da empresa, né? E esses impactos, eles, né, nessa avaliação, os impactos negativos e positivos. E através desse sistema de governança, aí ela busca minimizar esses impactos negativos. E na busca de minimização desses impactos negativos, né, para dar uma resposta à sociedade ou dar uma resposta aos seus investidores, que eu acho que a preocupação maior acaba sendo o financeiro, né? Então acaba trazendo uma evolução na questão da inclusão. Nós vimos ultimamente aí, eu acho que foi até a grande empresa varejista aí buscando diretores, cargos aí exclusivamente para pessoas negras, né? Muitas empresas também buscando mulheres para cargos de diretoria, querendo ali estabelecer paridade, ou em alguns casos até exclusividade mesmo, em algumas questões de diretorias para mulheres. Então, eu acho que a gente vai evoluir bastante nesse sentido, sim. Mas não por, assim, aí eu tenho um pé atrás, não por boa vontade, eu acho mais pela questão financeira mesmo, né? Pela cobrança social, pela cobrança da sociedade. Exato. Até porque saiu até um estudo dizendo que empresas diversas lucram até 33% mais do que aquelas que não praticam a inclusão da diversidade. E não é na área que está falando, hein? É da consultoria McKinsey que divulgou esses dados e que, com certeza, eu acho que o pessoal vai acabar indo à força, né, Herbert? Então tem que ir, senão não vai existir mais. Eu acho que teve um estudo em Harvard nesse sentido também, né? Não sei se é o mesmo, mas realmente é aquilo que a gente falou, né? É a cultura da diversidade, da pluralidade, agora travou, né? Com essa diversidade, com essa pluralidade, você acaba enriquecendo, né, o seu portfólio, o seu time, e acaba conseguindo, através disso, ter inovações, né, buscar soluções diversas. Eu acho que faz todo sentido, sim. Eu acho que as empresas, as grandes empresas estão começando a ter um olhar diferente para isso. Então, você que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo pelo YouTube, saiba que diversidade aumenta o seu faturamento. Mas não seja diverso apenas pelo faturamento, né? Seja diverso Vamos aí ser pelas inclusivo, questões sociais, exatamente. Não seria inclusivo, não é verdade? E Exato. assim, né? E quem passa a viver realmente a inclusão e sabe o quanto é enriquecedor, né? Para a alma, vamos dizer assim. Exato, exatamente. Pedro, tem mais alguma pergunta para o Herbert? Temos aquelas nossas perguntinhas incríveis. Então, olha, Herbert, eu não mandei para você responder aqui com o coração aberto. Sei que você respondeu todas aqui as nossas perguntas de coração aberto, mas essa eu não queria que você pensasse antes de chegar aqui
comigo e com o Pedro. São as nossas perguntinhas finais, é um ritual que a gente faz, tá? Então, Pedro, manda ver aí. Vamos lá, São 3 Herbert. perguntinhas. Se você morresse amanhã, qual impacto social você deixaria para o mundo? Olha, é até interessante, porque após o meu acidente, eu passei a ver a vida de uma outra forma mesmo. Eu passei realmente a conseguir fazer aquilo que parece clichê, mas viver cada segundo como se fosse o último, né? E eu acho que eu tenho contribuído com a inclusão da pessoa com deficiência. Eu acho que eu estou deixando um legado aí de inclusão, de oportunizar aqueles que não tiveram oportunidade a ter uma vida melhor. Que demais. Uma honra ter você aqui, viu, Herbert? Mas a gente tem mais 2. Manda aí, Pedro. Qual mensagem que as pessoas lembrariam de você? Qual mensagem? Eu acho que uma pessoa companheira, uma pessoa que carrega a esperança. Tem alguma frase que você fala muito, Herbert? Tipo assim, não sei. Vamos ver tudo que há para viver, alguma coisa assim, que as pessoas falam e falam assim, putz, isso me lembra o Herbert. Eu falo que cada dia, nenhum dia é igual ao outro, né? Seja bom ou ruim. O pior que o dia seja hoje, o dia amanhã, ou ele vai ser melhor ou pior, mas ele não vai ser igual ao outro. Então, Sempre há tem uma nova esperança, oportunidade, né? sempre tem a esperança de que amanhã vai ser diferente, porque vai ser diferente. Ou pior ou Gostei. melhor, mas que vai ser diferente, vai ser. Isso. E para fechar com chave de ouro, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Como eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas, como realmente um amigo, um companheiro, uma pessoa que não desistiu dos seus sonhos, por mais difícil ou impossível que parecesse, sabe? Eu acho que é por aí mesmo. Não quero ser lembrado como um herói, como uma pessoa que teve superação. Não, como uma pessoa que foi companheira, próxima, amiga. Eu tento ser próximo e amigo de todos aqueles que me rodeiam, que estão, né, que de certa forma estão próximos de mim. Eu quero ser lembrado como um amigo mesmo, aquela pessoa que caminhou junto. Maravilha, Herbert. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, viu? E para finalizar, assim mesmo, se as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, quiserem encontrar você, para saber mais sobre o seu trabalho, para te conhecer mais, onde que elas podem te encontrar? Em Goiânia é muito fácil, né? Em Goiânia eu estou o tempo todo na UAB, no meu escritório. Mas, assim, para quem não está aqui em Goiânia, né, tem o meu Instagram, através do meu Instagram, sou eu mesmo que cuido do meu Instagram. É Herbert Batista, o Instagram. Né? No Facebook, Herbert Batista Alves. Então, pelas redes sociais ali, eu estou o tempo todo com o telefone na mão ali, é fácil de comunicar comigo, de me achar. Então, no Instagram, Herbert Batista, Herbert com H, e ter mudo no final, Herbert Batista, e no Facebook, Herbert Batista Alves. Estou à disposição aí de todos, aqueles que quiserem fazer contato, trocar ideias e fazer novas amizades. Olha Muito só. bom, Herbert. Muito obrigado aí por ter contribuído aí, ter esse bate-papo aí, trazendo bastante conhecimento aí para a gente. Muito obrigado. Isso. E muito obrigada Eu que também quem está agradeço nos a oportunidade. assistindo, né? Desculpa, Herbert. Pode falar. Manda ver. Não, eu que agradeço mais uma vez, né, ao Instituto Êxito, parabenizo vocês aí pelo quadro, pela Câmara de Inclusão e Diversidade, fiquei muito feliz quando recebi o contato, fiquei sabendo da existência dessa Câmara de Inclusão e Diversidade no Instituto Êxito, né, agradeço a todos aí que estiverem, né, dedicando um tempinho aí e nos ouvindo também, né, muito obrigado, estou à disposição sempre que precisar. Eu sou muito empolgado com essa causa, passou a ser uma causa de luta, de vida para mim. Então, sempre que precisarem aí, estou aqui para unir forças, como acho que falei várias vezes aqui durante o nosso bate-papo, né? Muito obrigada, Herbert. E muito obrigada a quem está nos assistindo também. Lembrando que o Instituto Êxito tem
acessibilidade em seu site, tá? A gente tem um intérprete de Libras no site do Instituto Êxito, a gente tem a parceria com HandTalk, então a gente tem um Hugo lá para traduzir o nosso conteúdo e levar a educação empreendedora aí para todos, tá? E temos uma plataforma de cursos com mais de 700 cursos gratuitos para você. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Herbert e Pedro, um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.